Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom, podemos conversar acerca da palavra do Senhor. Eu tenho visto, nesse tempo, algumas abordagens, Pessoas estão se revestindo de todo tipo de sentimento, pensamento, tantas coisas têm acontecido. E o texto aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, nos dá um caminho de pensamento para uma boa caminhada cristã. E o texto diz assim: por meio da fé em Cristo Jesus, vocês todos são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo. Olha que texto lindo. E assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe entre judeus e não judeus diferença, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. O primeiro texto que a gente leu, pois por meio da fé em Cristo, todos somos filhos de Deus, porque nós fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo e assim nos revestirmos com as qualidades do próprio Cristo. Essa palavra nos traz um nível de reflexão muito grande, porque se a minha fé, a minha caminhada cristã, ela está firmada em Cristo Jesus, e eu vou me revestir das qualidades do próprio Cristo, eu preciso rever o meu comportamento, as minhas atitudes. Algumas das expressões que eu creio, que sejam discernentes, concernentes àquilo que é a qualidade do Senhor Jesus. Lealdade, fidelidade, honestidade, franqueza, humildade, desprendimento, caráter, mansidão, propósito. Eu creio que aquilo que o Senhor Jesus tem dentro dele precisa revelar em nós as mesmas características que há nele. A palavra cristão, ela serve não para dizer que são pequenos cristos, mas sim aqueles que têm a atitude, o comportamento, o caráter, o posicionamento de Cristo. Quando a gente se depara com alguém que, se dizendo cristão, não está revestido da qualidade de Jesus, seja lealdade, fidelidade, honestidade, a gente pode olhar e perceber que talvez esse revestimento não seja do eterno, mas seja de qualquer outra coisa, menos de Jesus. Mas essa pessoa está dizendo Senhor, Senhor. E quando Jesus ele constrói esse pensamento, por que você fala Senhor, Senhor e não faz aquilo que eu digo? João 4:34 diz assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ele está dizendo que o que alimenta ele é fazer a vontade de Deus, não é a nossa vontade. O versículo 31 diz assim: contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Olha, a expressão de Jesus dizer que ele obedece aquilo que o Senhor manda, a vontade de Deus, isso faz com que o mundo saiba que ele ama o Pai e que ele faz tudo aquilo que o Pai o ordenou. Quantos de nós temos um Deus que mais parece um Deus de mercado? É um Deus da mercearia, que falta o alho, a gente vai lá e pega 100 gramas de alho para pagar depois. É o gênio da lâmpada. Jesus está falando de relacionamento com o Pai, relacionamento com Deus, dizendo que para que o mundo saiba que ele ama verdadeiramente o Pai, ele faz tudo que o Pai ordena. O nosso amor, às vezes, ele é verborrágico, mas não é uma verdade nas nossas atitudes, e isso é muito sério, porque muitos de nós estamos sofrendo porque nós não somos fiéis àquilo que o Senhor nos traz de palavra. Um texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quando João está dizendo isso, ele tem essa visão, Jesus revela isso para ele, ele vê o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Eu percebo que algo que Deus tem dentro dele para falar de justiça é uma verdade sobre nós, querido de Deus. Olha o que diz o Salmo 15:
Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Eu tenho ouvido com muita frequência algumas pessoas dizerem assim: esse evangelho ao qual algumas pessoas estão pregando, eu me enquadro em alguma dessas pessoas, é difícil de ser vivido. Óbvio, sem Jesus é impossível. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo, eu tenho um evangelho sendo pregado por aí, inclusive na Semeando Família, que as pessoas se sentem confrontadas. Eu não conheço outra maneira da gente crescer que não seja no confronto. O confronto desperta em nós aquilo que é bom e também revela aquilo que é mal. Quantas pessoas caminhando conosco, e a gente tem uma frase grega, né, que a gente usa com frequência aqui, que é tomar vergonha na cara. Quantas pessoas com dificuldade de tomar as suas vergonhas se sentem incomodadas, mas a partir do momento que a gente revela aquilo que a palavra do Senhor nos diz sobre fidelidade, honestidade, essas pessoas vão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo, porque ninguém consegue suportar ter uma vida de mediocridade, sendo mau caráter, sendo infiel, sendo inconstante. Ninguém suporta. E quando alguém nos confronta dentro da nossa alma, para que a gente possa mudar, extrair de nós o nosso melhor, não tem essa de dificuldade. O evangelho nunca foi algo difícil, o evangelho é algo fácil e prático. A partir do momento que eu vivo a palavra, não apenas eu ouço, eu leio. Quando eu começo a viver a palavra, entenda isso, a nossa dificuldade ela diminui. Não tem a ver com aquilo que é ministrado, tem a ver com aquilo que eu estou desejado em querer mudar, tem até uma palavra, desejoso em querer mudar, querer ser diferente, refazer a vida de maneira a agradar o coração de Deus. Nada veio fácil para você, filha, nada veio fácil para você, filho, mas eu garanto a ti que se você estiver em Cristo Jesus, todo e qualquer evangelho é fácil de ser praticado, é fácil de ser vivido. É por isso que o texto diz assim, para mim e para você, estamos livres das ações de Satanás, das perdas, desânimos e cansaços, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Deus e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Deixa eu falar algo para você sobre ti. Ao sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso facilitará todas as mudanças e transformações às quais você precisa. Beijo no teu coração. Paz de Cristo. Fique com Deus.